Minha gente boa, minha gente querida, minha gente amada, começamos com o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias, e a mensagem diz assim: a limitação é uma experiência, a doença é uma experiência, a doença ajuda a curar a alma. A doença ajuda a curar a alma. Vamos pensar nisso quando estivermos doentes. Precisamos curar nossa alma. No Livro dos Espíritos, falando sobre o sonambulismo, no capítulo da emancipação da alma, a pergunta de Kardec é se as faculdades que o sonâmbulo goza são as mesmas que o espírito tem depois que morre. O espírito não morre, né? É o corpo que morre. É o espírito depois da morte. Só até certo ponto, pois precisa-se entender a influência da matéria, que ele ainda se acha ligado durante o sonambulismo, e depois da morte não tem mais a influência da matéria. Muito bem. É uma libertação bem maior, né? Durante o sono, durante o sonambulismo, é só um deslocamento do espírito. Vamos agora para a Gênese. A gente está falando da Gênese espiritual. Começamos um item longo, encarnação dos espíritos. Vai explicar muita coisa agora. O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, quer dizer, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, o espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento para transmitir um movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Servem-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é mais do que uma expansão do seu espírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germen se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do germen, o perispírito, que possui certas propriedades na matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, donde o poder dizer-se
que o espírito, por intermédio de seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, a união é completa, então nasce o ser para a vida exterior. O germe é o feto, tá? Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do feto, cessa desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida por uma força atuante, essa união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Dado que um instante após a morte, a integração do espírito é completa, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo, evidentemente fica provado que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. É um estudo bastante complexo, A gente sabe que o perispírito ele se impregna também de tudo que o corpo desenvolveu durante a vida física, mesmo em questões de doença, mesmo em questões de influências mentais, psicológicas, e isso vai ficar, é uma questão que a gente tem que depurar o perispírito ao longo da vida espiritual. Mas isso vamos deixar para mais para frente, ele deve falar disso também. E assim vamos terminar a nossa leitura com a trova de Silveira Carvalho, no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com o título Temas da Estrada. A palavra amiga e boa, quando a mágoa nos subleva, recorda a lâmpada acesa vencendo o poder da treva.